Oi, gente. Hoje eu vim aqui para ajudar um pouco a imprensa, que eu noto que está com uma certa dificuldade na investigação desse caso. Não da minha parte investigam, fuçam tudo, me fazem centenas de perguntas, às vezes as mesmas que eu já respondi exaustivamente ao longo desses 2, 3 anos. Mas eu noto que tem uma certa dificuldade de perguntar para o lado de lá, para as pessoas que me acusam, ou para a defesa das pessoas que me acusam, algumas questões, algumas contradições já há muito tempo exibidas aí. E ficam repetindo as mesmas, né? A imprensa vai repetindo as mesmas acusações sem reparar que elas já foram desmentidas ou que existem absurdas contradições e mentiras no relato. Então, hoje a minha vinda aqui é para tentar ajudar a imprensa a ter o que perguntar também para o outro lado, que eu acho importante. Vale a gente lembrar sempre duas coisas importantes. Primeiro, é óbvio que perguntar a quem acusa algumas contradições, omissões, inconsistências, mentiras, incongruências, pode escolher, tem uma lista. Não é revitimizar ninguém, nem duvidar da acusação de ninguém. Apenas o Estado Democrático de Direito, que é uma conquista da sociedade, de qualquer sociedade democrática, ele prevê que o ônus da prova cabe a quem acusa. Eu estou há 3 anos com o ônus da prova um pouco invertido. Eu fico tendo que provar tudo que eu não fiz, que é uma coisa mais difícil. Você provar o que você não fez, mas mesmo assim acho que estou conseguindo. Mas provar o que você não fez é uma dificuldade. Por exemplo, se me acusam amanhã de matar um elefante, eu não tenho nenhuma foto em que eu não estou matando um elefante. Quer dizer, eu tenho várias, mas isso não prova, né? Então, assim, é uma dificuldade. Agora, valia perguntar a quem acusa sobre determinadas incoerências. Então, para ajudar isso, hoje eu tenho uma lista muito maior, né? Mas hoje eu vou vir aqui com essa ajuda, com esse pequeno quadro, que é esse aqui. 10 perguntas que poderiam ser feitas para acusação, mas ninguém faz. Então vamos lá, vou tentar ser didático e expor aqui 10 perguntas que poderiam ser feitas, mas ninguém faz. Então, pergunta número 1. Vou começar com a contradição mais recente. Entrevista de Luiz Miranda ao portal Metrópolis. Entrevista reveladora, em que Luiz diz o seguinte, diz que na festa 100 eu teria assediado a Dani, ele não viu, mas que ela veio contar. Mas diz que ela veio contar rindo. Olha como ele fala. E daí eu me lembro de um determinado momento, eu já tinha bebido, ela chegou pra mim rindo e falou assim, o Márcio é louco, acabou de me mostrar o pau no banheiro. E eu ri. Mas na revista Piauí, que entrevistou o Luiz Miranda, e ele assume que falou com a revista, a narrativa é diferente. Dá uma olhada. Ao encontrar os colegas no salão, Calabresa teve uma crise de choro. Os atores Luiz Miranda e Jorge Salma ofereceram a ela um copo d'água. E depois a revista diz que ele ficou ali consolando a amiga e tal. Então a pergunta que não quer calar, número 1 é, afinal, Luiz Miranda, a Dani Calabresa, depois do encontro comigo ali no canto, que você disse que foi na área dos banheiros, ela veio rindo ou chorando? Pergunta número 2. Verônica Debon, fazendo o papel aqui da imprensa, como se eu fosse a imprensa perguntando. A senhora disse que Márcio Smelling criou um grupo de WhatsApp para dizer que vocês transaram. As provas mostram que a senhora criou esse grupo. Veja. Se, como as provas mostram, foi a senhora mesma que criou o grupo, por que a senhora diz que foi ele? E mais, com esse relato comprovadamente mentiroso, a senhora não tem medo que tudo que a senhora diga dali para frente também fique no descrédito? Pergunta número 3. Pergunta que poderia ser feita para Renata Ritt.
Senhora Renata Ritt, a senhora relata que teve um dia uma relação consensual com Márcio Smelling e que mandava a ele poeminhas. Um tempo depois, a mensagem de que a senhora pede lingeries que ele traga de Paris para a senhora, brincando. Já fora do programa, em 2018, a senhora manda mensagem dizendo que está com saudade do mar e que gostaria de almoçar com ele quando fosse ao Rio de Janeiro, que torceria para ele estar disponível para o almoço. E aí, em 2020, a senhora aparece se dizendo assediada. O que aconteceu ali entre 2018 e 2020 que fez a senhora de relacionamento consentido, querer almoçar com ele, pedir lingerie, depois se dizer assediada? Pergunta número 4. Pergunta que poderia ser feita para Débora Lam. Senhora Débora Lam, a senhora configura na acusação contra Márcio como vítima de assédio sexual. Porém, em audiência civil, cujo vídeo foi divulgado na imprensa, a senhora lembra sua participação nessa investigação como testemunha. Ao mesmo tempo, ao que parece, a senhora não relata nenhum caso de assédio sexual em seu relato ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Afinal, como a senhora consta como vítima, e isso é usado, inclusive, para aumentar o número de vítimas, afinal, qual foi o assédio sexual cometido por Márcio com a senhora? Pergunta número 5. Prezados advogados, saiu na imprensa que uma das vítimas, das supostas vítimas, a senhora Suzana Pires, deixou o caso. Não quer mais configurar como vítima. Não foi depor novamente. Afinal, Suzana Pires saiu ou não saiu da acusação? E se saiu, saiu por quê? Pergunta número 6. Pergunta que poderia ser feita a Dani Calabresa. Senhora Dani Calabresa, a senhora parece ter omitido do Ministério Público do Rio de Janeiro que a senhora foi à festa com uma amiga, que saiu da festa com essa amiga, que entregou sua amiga nos braços do seu suposto abusador, que essa amiga dormiu na sua casa e que essa amiga não teria visto nada de assédio naquela noite. A senhora acha correto omitir uma informação tão importante do Ministério Público? Por que esconder a amiga? E mais, uma segunda pergunta dentro dessa. Por que a senhora diz, como afirma a revista Veja, em audiência, que era vantagem Márcio Smelling dar em cima da senhora, chamar de gostosa, porque assim a senhora ganharia o programa que queria? Pergunta número 7. Pergunta que poderia ser dirigida aos advogados. Prezados advogados, a revista Piauí, cujo relato os senhores mais de uma vez chamaram de relatos verídicos da revista, traz basicamente três acusações de assédio de Márcio a Dani Calabresa. A primeira no palco do videokê, onde ele teria segurado a cabeça dela para, num gesto, tentar beijá-la, e que ela foi salva do palco por Débora Lam. O vídeo desse momento não mostra em nenhum momento Márcio segurando a cabeça de Dani Calabresa. E também não há no vídeo, mesmo após o fim da música que eles cantavam juntos no trenzinho, não há a subida de Débora Lam no palco, coisa que também não é vista por nenhuma testemunha, inclusive as testemunhas de Dani Calabresa. O segundo relato é sobre a história de que Márcio já teria agarrado num canto e posto o pênis para fora e tal, onde nenhum relato coincide, inclusive das próprias testemunhas, suas testemunhas. E o terceiro relato é de uma ida de Márcio ao camarim de Dani no Projac para vê-la de maiô e pedindo para ela abrir o roupão para ela dar uma conferida,
situação que já foi desmentida por provas, testemunhos, inclusive de que ele sequer estava na gravação nesse dia e que ela não aconteceu no Projac. Depois desses 3 relatos absolutamente desmentidos por N situações, seja testemunhos, imagens ou provas, os senhores continuam considerando, senhores e senhoras, continuam considerando o relato da revista Piauí verídico? Pergunta número 8. Pergunta que poderia ser feita para Georgiana Góes. Senhora Georgiana Góes, em outubro de 2018, final de setembro, início de outubro, a senhora chama Márcios para viajar, ele não aceita, uma viagem apenas de 4 pessoas, ele não aceita. Em seguida, a senhora manda uma mensagem para ele, parabenizando por esse novo cargo que ele estava assumindo, e dizia ali que ele era um profissional que fazia tudo com doçura, com amor e com ética. Quando a denúncia de Dani Calabresa também chega ao público, a senhora, por mais de uma vez, o consola, manda mensagem de apoio a ele. Depois, em 2020, a senhora aparece como vítima. Se a senhora tivesse sido convidada para o programa novo que ele estava fazendo à época, a senhora continuaria se dizendo prejudicada e aí teria entrado numa denúncia de assédio sexual que até então a senhora mesma afirma que não existia em sua cabeça? Pergunta número 9. Pergunta que poderia ser feita para a senhora Carol Portes. Senhora Carol Portes, a senhora diz que foi prejudicada por Mellen no programa Tá No Ar, diminuída por não ceder às investidas dele. Os números mostram, excetuando a temporada que a senhora deu à luz, e pelo critério do portal UOL, de levar em consideração apenas cenas com falas, os números mostram que houve queda apenas da 2ª para a 3ª temporada. Houve crescimento da 1ª para a 2ª, da 3ª para a 4ª e da 4ª para a 6ª. A 5ª não conta porque foi que a senhora deu à luz. O gráfico de cenas com fala, em que pese o fato de que a temporada com menos minutagem é a que a senhora fez mais cenas, mas pelo critério do UOL, os gráficos, o gráfico das temporadas por fala da senhora é esse aqui. Esse é o gráfico de segundos por temporada. A senhora considera esse gráfico apontando lá para cima como um gráfico de queda? Se esse gráfico é de queda, onde ele iria parar? Em que momento ele tocaria no chão? Pergunta número 10. Essa pergunta, ela poderia ser feita aos advogados, mas ela pode ser feita também a cada um de vocês, a cada um de nós, cada um pensar sobre essa pergunta e tentar entender se existe uma resposta para ela. A pergunta é a seguinte: as vítimas têm desde 2020 a mesma advogada e o mesmo grupo de WhatsApp. Em recente entrevista, Maurício Farias até admite que se reuniu com o grupo de vítimas. Em fevereiro de 2021, 4 das 8 vítimas viajam juntas após seus depoimentos. Dani Calabresa chega em depoimento a dizer a data que entrou no grupo das vítimas. Tudo isso entre 2020 e 2021, início de 2022. Como então a defesa faz uma petição, e isso saiu na revista Veja, dizendo à justiça que as vítimas só souberam uma da outra, ou seja, uma vítima só soube que a outra era vítima em agosto de 2021, com a investigação instaurada. Que uma vítima só soube da outra em agosto de 2021, embora tivessem o mesmo grupo de WhatsApp desde 2020. Como isso é possível? Como explicar essa contradição? E aí vai a pergunta bônus.
Pergunta número 11. Numa acusação tão séria, que quer imputar alguém em crimes tão graves, pode mentir?